A Lei Maria da Penha completa 10 anos. Marco no combate à violência doméstica e familiar, ela ainda tem muitos desafios pela frente. A taxa de homicídios contra as mulheres no Brasil é uma das mais altas do mundo e é nos pequenos municípios que eles acontecem com mais frequência. O que pode ser feito para mudar esse quadro? Está na hora de saber mais sobre o assunto. Está na hora de Município Brasil. Olimpíadas. Que saldo os Jogos Olímpicos deixaram para o Brasil? Eleições municipais. Os cuidados que os candidatos devem ter com os gastos da campanha. Cidade modelo. No Amazonas, projeto recupera a população do pirarucu e ajuda na preservação da floresta. Ela é considerada uma das 3 melhores legislações do mundo no combate à violência contra a mulher. Já são 10 anos da Lei Maria da Penha, mas os casos de agressão doméstica e familiar continuam. E os maiores índices de homicídios são registrados nas pequenas cidades do interior do país. O que temos para comemorar e o que ainda precisa ser feito quando o assunto é violência contra a mulher? Em 1983, Ceará. Uma mulher ficou paraplégica após levar um tiro nas costas enquanto dormia. 4 meses depois, foi eletrocutada no banho. O autor dos crimes? O marido dela. Essa é a história de Maria da Penha Maia Fernandes, que deu início a uma batalha judicial para que o agressor fosse punido. Ele cumpriu só 1/4 da pena, mas a notícia serviu para denunciar a tolerância e a omissão do Estado brasileiro nos casos de violência contra a mulher. A história levou à criação da Lei Federal 11.340, que tem o nome da vítima. Temos agora um conceito de violência familiar contra a mulher. Há uma atribuição dada ao Ministério Público, há a criação de juizados de violência doméstica, a instituição de medidas protetivas para que aquela mulher que é vítima de violência não seja morta. Então, a lei trouxe uma série de benefícios para o combate da violência contra a mulher. A Lei Maria da Penha também permitiu decretar prisão preventiva ou flagrante do agressor, agravou a pena quando a violência for doméstica, dificultou o processo para as mulheres que desistem da denúncia depois de se reconciliar com o parceiro, deu ao juiz o poder de proibir o suspeito da agressão de manter contato com a vítima e seus familiares e permitiu incluir em programas de assistência social as mulheres dependentes dos agressores. Os grandes desafios estão na implementação. Você tem uma lei que é muito boa, tem políticas, tem programas, mas requer de mais recursos, de que a lei e a rede de atendimento esteja em todo o país, um país tão grande como o Brasil, e que esteja adaptado às diferentes situações. Mas precisa de um comprometimento muito forte a nível dos municípios, tanto um comprometimento político como financeiro, para que os serviços estejam lá perto de onde as mulheres moram. Terceira melhor lei do mundo em matéria de combate à violência. O que nós temos que fazer daqui para frente é cobrar a efetividade da lei. Em agosto, o Congresso se reuniu para lembrar a lei, que completou uma década. Os números de várias pesquisas sobre o feminicídio continuam nos envergonhando. O mapa da violência de 2015 nos dá conta que entre 1980 e 2013, mais de 100 mil mulheres foram assassinadas em nosso país. Nesse último ano, 13 mulheres foram mortas a cada dia, o que nos faz comemorar, entretanto, a primeira década de vigência da Lei Maria da Penha com muito júbilo e com muita satisfação. É a certeza
de que sem ela a quantidade de mortes de mulheres vitimadas pela violência doméstica continuaria sendo naturalizada, banalizada. Ela surge de uma cultura milenar que, portanto, não será superada em 10 anos. Mas, no entanto, ela dá passos, ela cria uma cultura, pouco a pouco, que se diferencia do que tínhamos antes. Uma das dificuldades no combate à violência contra a mulher é a falta de dados confiáveis. Se não temos números, se não temos dados, se não sabemos o perfil, embora saibamos que atinge a toda mulher, independente da classe social ou da condição financeira, do credo religioso, da cor da sua pele, quais são as mulheres mais vitimizadas? Como poderemos ser eficientes em políticas públicas voltadas a esse mal? E mais importante, tentar entender, afinal, a violência tem diminuído e as mulheres têm tido mais coragem de denunciar ou é o contrário? A violência, apesar de tudo que estamos fazendo, essa violência tem aumentado. Pensando nisso, o Senado criou em março deste ano o Observatório da Mulher contra a Violência. Além de reunir as estatísticas oficiais sobre o tema, ele monitora, analisa e produz relatórios a partir desses dados. E ainda coordena projetos de pesquisa sobre as políticas de prevenção de atendimento às vítimas. Nós estamos suprindo uma deficiência da Lei Maria da Penha, que em seu artigo 8º, como disse a senadora Simone Tebet, exige uma política nacional de dados de violência contra a mulher. Na minoria dos casos, a violência termina em morte, o que não deixa de ser motivo de preocupação. O número de homicídios é maior em Roraima, 15,3 mortes para cada 100 mil mulheres. Em seguida, vem Espírito Santo e Goiás. Dos municípios goianos, Alexânia aparece no topo do ranking. Estamos a pouco mais de 100 quilômetros da capital do estado. E esta é a segunda cidade mais violenta do Brasil quando o assunto é assassinato de mulheres. É aquela velha história, se você não ficar comigo, não vai ficar com ninguém, eu vou matar você, a sua família toda, né? E as lesões mesmo, do indivíduo que pula o muro, entra, bate, arrasta pelos cabelos, a gente tem todo esse cenário. Assim como Alexânia, outros milhares de cidades brasileiras carecem de uma delegacia especializada no atendimento à mulher. Existe nas capitais, mas em grande parte dos municípios brasileiros não existem. E em muitos lugares nas capitais elas existem, mas não funcionam no final de semana, não funcionam à noite. E veja, se é violência doméstica, qual é a lógica? São nos finais de semana, são nas noites que as mulheres terão a maior probabilidade de sofrerem violência. Uma delegacia especializada, ela traz enormes melhorias para a população feminina. Por quê? Porque você vai ter um efetivo e uma delegacia toda voltada só para esse atendimento. Tem verba do governo federal, tem todo um aparato que uma delegacia comum não tem. Também faz toda a diferença garantir assistência social às vítimas, até porque grande parte delas não consegue abandonar a relação com o parceiro agressor. Ela mantém por dependência emocional, por dependência financeira, ela está ali subjugada, com o emocional abalado. Aqueles casos sérios que a gente não pode expor para a sociedade, sabe, a gente trata isso aí com as nossas técnicas, que é a assistente social e a psicóloga. Tem famílias que pensam assim que a parte técnica não vai ajudar. Tem pessoas que pensam que isso aí é só uma conversa para poder passar a mão na cabeça e chega em casa os problemas estão todos de novo. Realmente os problemas voltam, mas elas voltam com a cabeça diferente. Elas voltam já sabendo o que é direito, qual é o direito da mulher, qual é o direito dentro de uma casa, de uma família. Para melhorar o atendimento às vítimas desses crimes, o Senado analisa alterações na Lei Maria da Penha. Uma delas garante que o atendimento a essas mulheres seja feito preferencialmente por servidoras do sexo feminino. Outra estabelece que o delegado de polícia, eventualmente, pode decretar as medidas protetivas e, posteriormente, submetê-las à consideração judicial, justamente porque não foram ainda instituídos no Brasil todo os juizados de violência doméstica. No intervalo de tempo entre o atendimento do delegado e a decisão do juiz da medida protetiva,
decorrem horas, às vezes dias, às vezes semanas, e neste período a ameaça pode se concretizar e o que era agressão pode se repetir e levar à morte da mulher. Esse projeto de lei que foi aprovado na Câmara, eu relatei na Comissão de Justiça, no meu entender, melhora a Lei da Penha, no sentido de que ele aumenta a proteção à mulher que é vítima de violência ou ameaçada de violência doméstica. Nós não queremos que a Lei Maria da Penha ela seja foco de disputas corporativas entre delegados e juízes. Nós queremos que os dois possam nos ajudar a constituir processos sólidos contra o agressor e a dar as medidas protetivas que são indispensáveis à garantia do direito da mulher. O Congresso tem um grande papel, primeiro reconhecer como um problema, pensar que a forma em que a Lei Maria da Penha foi desenvolvida é a forma que teria que ser revisada, se tem que ser revisada, mas o mais importante é assinar os recursos para que a lei possa ser implementada. A verdade é que o grande desafio para o Brasil e para o Congresso é ter o orçamento, tanto a nível federal como municipal e estadual, para ter uma resposta integral como a lei pede. A mulher precisa entender que ela tem que dar um basta para a violência, porque a violência só vai aumentar. E ela precisa entender que hoje em dia o espaço da mulher está crescendo. A maioria das mulheres elas têm esse sentimento de dependência. Precisa ser feito um trabalho para que amadureça essa ideia de que ela pode, de que ela é capaz, de que ela é capaz de se manter, de ter uma casa, de criar o filho, de educar, né? Milhares de turistas vieram para as Olimpíadas no Brasil. O país investiu em serviço e infraestrutura para atender os visitantes. Mas qual o saldo que os Jogos deixam para os brasileiros? Veja aí no Giro de Notícias. Entre os dias 5 e 21 de agosto, os olhos do mundo se voltaram para os Jogos Olímpicos do Rio. A cidade recebeu 206 delegações. Foram mais de 11 mil competidores em 28 esportes e 42 modalidades. O Rio recebeu também mais de 1 milhão de turistas, 410 mil estrangeiros que tiveram um gasto médio diário de R$ 424. Entre os brasileiros, o valor foi de R$ 310. O impacto na economia da cidade foi positivo. A rede hoteleira alcançou ocupação média de 94%. Comércio, bares e restaurantes registraram um aumento de até 70% nas vendas em alguns bairros. O custo dos jogos ultrapassou 38 bilhões de reais. De acordo com dados do comitê organizador, 57% desse valor são recursos privados e a maior parte do investimento, 24 bilhões e 600 milhões de reais, foi feita nos 27 projetos de legado para a cidade. Entre eles, o VLT, o BRT, a linha 4 do metrô e a recuperação da área portuária. As eleições municipais estão aí. Para quem vai disputar uma vaga na Câmara ou na Prefeitura, é importante ficar atento aos gastos com campanha para não ter dor de cabeça depois. Já já a gente fala mais sobre isso. Antes, você vai conhecer Cariacica, no Espírito Santo. O município é um dos mais importantes polos de indústria e comércio capixaba. A cidade também é conhecida pelo Carnaval de Congo de Máscaras, único no país. As fotos são do Cláudio Posté e do Lucas Calazans.